Y yo quiero traer el tema, escrito está. Tú puedes repetir eso bien fuerte. Quien declaró esta palabra fue Jesús. En Mateo 4:4 dice así la palabra. Jesús le respondió, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Toda palabra que sale de la boca de Dios va a traer vida para nosotros. Lo que nosotros necesitamos en un tiempo de tanto caos, de tanta confusión, de tantos problemas, es recibir lo que Dios nos va a dar en ese tiempo. Tú sabes que la iglesia de Dios es una iglesia poderosa porque Jesús dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Iglesia no es estas paredes, no son estas sillas, no es el local. Iglesia es ustedes juntos. La iglesia somos nosotros. Dile así, yo soy iglesia, pastor. Amén. Ahora, todos vivimos por valores y principios que fueron escritos en algún lugar por alguien en el pasado. Tradiciones de familia, conceptos, psicología popular, filosofía, estatutos de una corporación. Y muchas veces vivimos sobre estas filosofías o tradiciones que las personas de alguna manera nos enseñaron en la escuela, a través de cuando tú fue creciendo. Y dicen que en general los problemas, los conflictos de relaciones vienen porque las personas están viviendo lo que está escrito en fuentes diferentes, fuentes conflictivas, imperfectas, limitadas y humanas. Y allí empiezan los conflictos. Y la Biblia dice, el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. De conocer las escrituras, de conocer el verdadero Jesús. No el Jesús que alguien me contó, no el Jesús que pinta en película, que es ahí bonito, rubio, de ojos azules. No, el verdadero Jesús de la palabra que vino para sacrificar, entregar su vida por mí y por ti. El verdadero Jesús que vino no apenas traer una religión, mas vino traer el reino de Dios, el gobierno de Dios. Y la primera prédica de Jesús dice, arrepentíos porque el reino de Dios se acerca. ¿Cuántos quieren más del reino de Dios? Entonces eso me da pasión porque es algo que va a cambiar nuestra vida. Porque la religión no cambia. La religión no va a hacer ningún cambio. La religión va a tratar de poner peso, de poner culpa, de tratar que la gente haga cosas que no está escrito. Y por eso que necesitamos conocer el verdadero evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos quieren conocer más de Dios? Ahora vamos a poder vivir la estación de Dios. Lo que Dios tiene para tu vida cuando alineamos nuestra vida con lo que está escrito verdaderamente en la palabra. Y la única fuente confiable, inmutable, infalible, la Biblia, a palabra de Dios vivo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios está vivo? Amén. Jesús está vivo. Amén, iglesia. Mira lo que dice en 2 Timoteo 3:16. Dice así: toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Amén. Toda palabra de Dios es inspirada. Hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo escribieron la Biblia. Hoy nosotros tenemos una carta de amor de Dios para nosotros. La palabra de Dios es una carta de amor de un Dios que es apasionado, de un Dios que nos ama tanto y que quiere que nosotros podamos vivir los mejores años, vivir una vida abundante, no una vida de fracaso, no una vida de derrota, no una vida de culpa, pero vivir la abundancia, porque Él dijo, yo vine para que tengáis vida y vida en abundancia. Pero el enemigo vino para matar, robar y destruir. Y Dios vino para deshacer
deshacer, destruir as obras do inimigo sobre as nossas vidas. E toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensinar-nos lo que está correto, lo que está errado, entre lo bueno y lo malo. Nos corrige cuando erramos y nos enseña a hacer lo que es agradable a Dios. ¿Cuántos quieren agradar más a Dios? Entonces tiene que decir, escrito está. Dile a eso, escrito está. En el versículo siguiente, en Timoteo, el 17, dice así: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios quiere nos capacitar. La palabra de Dios nos capacita. El Espíritu de Dios vino para capacitarnos a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Estamos perdidos. Nos vamos a confundir, nos vamos a enredar en filosofías y cosas que nos van a desviar de la verdad. Pero el Espíritu Santo vino a convencer, a traer la verdad y nos hacer cumplir y nos capacitar para hacer la voluntad de Dios. Amén. Tú no necesitas, pero el Espíritu Santo, cuando te capacitas, Él te va a dar fuerza para hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué va a producir en ti y en mí? Gozo, alegría y condición de seguir adelante, combatiendo y batallando el buen combate de la fe. Amén. Ahora, en Josué, que es un libro muy poderoso, donde Dios está preparando a Josué para entrar en la tierra prometida. Y mira lo que él dijo a Josué en Josué 1:7. Dijo así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Jesús está diciendo que tiene que ser ¿qué? Valiente. ¿Cuántos aquí quieren ser más valientes? Amén. Tiene que ser valiente. Dice: esfuérzate, porque el reino de los cielos es por esfuerzo. Y hacer la voluntad de Dios te va a exigir que tú tengas esfuerzo, porque la carne no va a querer. Porque dice que hay una lucha del espíritu contra la carne. La carne quiere las cosas que es más fácil, pero el espíritu quiere las cosas de Dios. Entonces el esfuerzo que tú vas a tener es decir: yo voy a crucificar mi carne y voy a hacer la voluntad de Dios. Me voy a esforzar para que el Espíritu de Dios se apodere de mí y tome control de mis emociones, de mis sentimientos, de mi carne, para yo poder hacer la voluntad de Dios. Porque aquellos que hacen la voluntad de la carne lleva a muerte. Diga muerte. ¿Qué es muerte? Separación. Nos desconectamos de Dios. Pero el Dios quiere que tú esfuércete, y no solamente eso, no te apartes de lo que está escrito en la palabra, para que puedas prosperar en todo. Y nosotros sabemos, iglesia amada, los hombres y mujeres que nos inspiran, que nos inspiraram em el passado, hoje homens e mulheres que nós miramos como modelo de fé, tinha algo em comum. Eles viveram e vivem a palavra, lo que está escrito. Essa é a diferença. Por isso que os judíos, os escribas, os religiosos diziam: pero Jesus habla como com autoridade. Pero os outros predicavam e não tinham autoridade. Porque qual é a diferença de ter autoridade e não ter autoridade? Simples. Jesus vivia o que ele predicava. Jesus vivia, e quando ele vivia, ele falava com autoridade. E quando tu vês uma pessoa falando com autoridade sobre um tema, sobre como ter um matrimônio bendecido, como ter filhos, sobre a disciplina do Senhor, como ser próspero em las coisas, é porque esta pessoa tem autoridade para falar, porque ele vive o que está dizendo. Vive o que está testificando, amém? E não tem coisa melhor do que poder experimentar a unção de alguém que vive o que está falando.
Amém? ¿Cuántos quieren vivir lo que Dios está diciendo sobre tu vida? ¿Y sabe cómo tú vas a hacer eso? Todos los días, cada día, pouco a pouco, de fé em fé, de glória em glória. Tu vas praticando um dia, um pouquinho aqui, um pouquinho allá, e cada acto que tu vas praticando, cada hecho que tu vas praticando, vai formando tu caráter. E assim, por isso que nós estudamos em la apostila, características de caráter, hechos de caráter, vão formando, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes, vai ser parte de tu caráter. E a única forma de romper com hábitos antigos é substituir por hábitos novos. Amém? Com muito amor, dile a pessoa que está a tu lado: Deus quer que tu puedas substituir atitudes antiguas por coisas novas. Amém? Tu crê em isso? Quantos querem? Todos nós temos que ser transformados. O evangelho é a respeito de transformação. Não é para viver tranquilo, bueno, já sou salvo e agora estou tranquilo. Não, é um processo, amiga. Amém, igreja? Então sabemos que lo que está escrito está na palavra, jamás passará. Amém? Em Mateus 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras não vão a passar. E toca a tu vizinho e diz assim: todo lo que necesitas é uma palavra de Deus. Dile aí. Dile a tu vecino: todo lo que tu necesitas é uma palavra. ¿Por quê? Porque a palavra de Deus se vai cumprir em tu vida. Não vai passar. E quando nós creemos em essa palavra, o cielo e a terra passarão, pero a palavra de Deus permanecerá eternamente. Amém? Não passa. Porque vai passar todo, o mundo que vivimos vai passar, pero a palavra de Deus vai permanecer eternamente. Significa que Deus vai criar novos cielos e nova terra, porque essa que nós vivimos hoje, tu vas ao livro de Apocalipse, o que vai passar com ela? Quem sabe? Vai ser que? Destruída, se vai acabar. Pero Deus promete que vai criar novos cielos e nova terra. Como Ele vai criar? Por lá palavra, amém? Por isso que nunca vai passar. Agora, ponto 2 que quero falar. Lo que está escrito, Deus vigila para que se cumpla. Amém? Se vai cumprir. Por quê? Deus está mirando. Mira lo que ele passou com o profeta Jeremias. Quantos conhecem o profeta Jeremias? Jeremias estava em um momento difícil. E Deus le chama a ele para que seja profeta. E mira lo que diz em Jeremias 1:11. Vino entonces a mim a palavra del Senhor dizendo: ¿qué ves tú, Jeremias? Perguntou o Senhor. ¿Qué ves tú, Jeremias? E eu respondi: veo uma vara de almendro. E me dijo el Senhor: bien ha visto, porque eu velo sobre mi palavra para cumpri-la. Amém? Que passa? Toda vez que Deus vai fazer algo, toda vez que Deus vai levar-te a um nível mais alto, toda vez que Deus usa um profeta, a primeira coisa que Deus vai perguntar: ¿qué tu ves? Mantenga tus ojos abiertos. ¿Sabe por qué tenemos que mantener nuestros ojos abiertos? Te voy a decir por qué. Las mejores oportunidades, el mover poderoso de Dios aparecen de repente, de sorpresa. ¿Sabe qué es sorpresa? De repente dice la Biblia que los cielos se abrieron. De repente la bendición va a llegar. De repente, y si tú no estás con los ojos abiertos, tú no vas a ver. Tú no vas a entender lo que Dios quiere. Por eso que hay que tener esta perspectiva. Por eso que Dios te pregunta esta noche: ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú, Josvani? ¿Qué ves tú, Víctor, Mauricio, Pastor Mauricio? ¿Qué ves tú? Entonces Dios quiere, Jorge, que nosotros tengamos nuestros ojos abiertos para ver. Por eso que él preguntó a Jeremías: ¿qué ves tú, Jeremías? Porque las grandes oportunidades de Dios vienen cuando tú estás así, com os ojos, pensando em outras coisas. Viene a oportunidade. Se tu não estás atento, pierdes a oportunidade.
Las grandes oportunidades, amém? De repente, vienen llaves, vienen códigos, vienen las llaves del reino, los cielos se abren y lo que tú estás esperando, si tú estás con los ojos abiertos, la bendición te va a alcanzar y yo quiero decir que ya está te alcanzando en nombre de Jesús. Ahora, ¿qué significa almendro? ¿Por qué Jeremías vio una vara de almendro? Almendro significa despertar. Significa estar despierto. ¿Entiendes? Él dijo, yo estoy despierto, yo veo una vara de almendro. Y Dios dice a él, bien viste, Jeremías. Y así que tiene que ser, tiene que estar, ¿qué? Despierto. Ahora tú vas, yo siento que está un poquito dormido hoy. Sacude a la persona y dice, esté despierto, despiértate. No durmas aquí, por favor. Ahora, ¿sabe por qué? La vara de almendro é interessante essa flor, esse fruto de almendro, porque quando Deus foi levantar os sacerdotes em el tabernáculo, allá com Moisés, havia alguns e Deus disse, e havia aí uma disputa, quem ia ser o sacerdote? E Deus disse, diga a todos eles que separe uma vara seca e ponga dentro da tenda del encuentro, a vara que florescer, de quem é, esse vai ser o sacerdote. Então todos eles prepararam sua vara, palo seco assim, e puseram aí. Por la manhã, a vara de Arão floresceu, saiu flores de almendro e o fruto de almendro, amém? Então isso nos dá a entender que nosso Deus é Deus que pode ressuscitar muertos, que pode fazer florescer onde já não existe vida. Deus pode fazer coisas grandes em nossa vida, porque a palavra de Deus tem poder para criar onde não existe nada. Quizás tu has chegado aqui e disse, pastor, essa situação já não tem mais solução, isso já está morto, meu matrimônio já não tem solução, essa situação já não tenho mais como arreglar. Eu vim nesta noite dizer que Deus pode criar algo onde não existe, que Deus pode trazer à existência o que não existe hoje, esta noite, porque se Ele puso flores e hizo uma vara seca florescer, Ele pode fazer tu vida florescer, Ele pode fazer essa situação florescer e Ele pode ressuscitar o que estava morto, amém? Quantos recebem em nome de Jesus? E é desta maneira que nosso Deus é Deus que cria onde não existe nada. E sabe, igreja, o poder criativo de Deus está disponível para nós hoje. Basta crer. Quizás tu disse, pastor, eu tenho esta vara seca, eu tenho essa situação que já não sei mais o que fazer. Eu quero dizer-te que Deus vai fazer florescer e vai trazer vida, e tu vas ser lleno da glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Agora, o limite para receber o que Deus preparou para nós é ver. Minha visão é o limite de minhas conquistas. Lo que eu veo vai determinar o quanto ou a quantidade que vou receber. Amém? Deus quer dar-te, pero necessitamos querer ver. Por isso que sempre temos que orar dizendo, Senhor, abre mis ojos, eu quero ver. Amém? Quando Elias foi levado ao cielo, tinha seu discípulo Eliseu. E Eliseu disse, mira, tu vas, pero eu necessito som doble. Sabe que Elias dijo a Eliseu? Se tu ves o momento que Deus me vai levar, tu vas a receber. E Eliseu estava aí com os olhos assim abertos, seguindo a Elias, e diz a Bíblia que quando vino a situação, os carros de fogo, que Elias foi levado ao céu, o manto de Elias caiu sobre Eliseu. Não foi Elias que tirou, mas ele estava tão atento, dizendo, Senhor, Padre mío, carros de fogo. E aí a unção que estava sobre Elias caiu sobre Eliseu, porque ele viu. Quantos querem receber a unção doble? Amém? Então necessita ver. O maior dom que Deus nos dá não é a vista, sino a visão. Porque a vista é uma função de los ojos naturales. Pero a visão é uma função de paixão do Espírito, que Deus nos dá uma visão para ver o que Deus ha preparado. Los ojos veem o que é, pero a visão mostra o que poderia e pode ser. Amém?
Eso que quiero. ¿Cuántos quieren ver más allá? En Números 23:19 dice así la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo ha dicho, y él, y no lo hará, dijo, no hará, o ha hablado y no cumplirá. Lo que dice así, Dios lo hará o no hará. Sí, diga, sí, Dios hará. Y si lo que Ele ha prometido va a cumplir en nombre de Jesús, Ele va a cumplir lo que ha prometido. Por eso que Él dice: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo y Él va a cumplir las promesas que hay en nuestras vidas como iglesia, en nombre de Jesús. Amén. Ahora, esta bendición de poder ver, de poder estar atento, esforzarnos, la bendición vendrá al cumplir lo que está escrito. En Josué 1:8 dice así: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás, te irá bien en todo lo que hagas. Gloria a Dios. La bendición de Dios para que yo pueda prosperar en todo lo que yo haga, para que pueda tener la bendición de prosperar en el ministerio, en mi trabajo, en mi familia. Yo necesito seguir lo que está escrito en la palabra. No por conceptos, no porque yo aprendí, pero lo que está escrito, Dios me va a bendecir y va a bendecir a tu vida. Amén. Y eso que queremos. Yo me acuerdo que yo llegaba a la iglesia, un día llegué, entonces tenemos la hermana Betsy y el hermano Carlos, ¿no? Entonces ella siempre tiene una palabra de ánimo, una palabra de alegría. Y yo estaba ese día un poquito con una lucha personal, de familia, y llegué, y ella dijo: pastor, mira atrás, mira atrás. Yo miré pensando que iba a ver una persona, digo: la bendición te está siguiendo, pastor. Yo dije: wow, gloria, me dio una sensación de gozo, algo que foi tão bendecido, e sempre que llego ela hace lo mismo. E eu dije: ok, vou mirar atrás, a bendição me está seguindo. E eu comecei a fazer isso com as pessoas também, porque eu quero dizer-te, se tu sigues a palavra, e se tu haces o que está escrito, aqui diz que entonces prosperará e te irá bem em todo lo que hagas. Significa que tu não vas correr ou sair atrás, correndo atrás da bendição. A bendição te vai seguir. As bendições, as señales de Deus te vai seguir. Por isso que Jesus disse: e essas señales seguirão a todos os que creem em mi nombre. E aí vem uma lista de coisas que Deus quer fazer através de tu vida. Agora, mira assim o techo. Mira para lá. Mira, a bendição está vindo sobre tu vida. Deus vai derramar bendição sobre tu vida. E é assim, quando nós queremos receber, quando nós obedecemos a palavra, a promessa de Deus, diz que a bendição nos vai alcançar. E sabe que a bendição de Deus hace? Não é para que nós apenas sintamos bem e sentimos afortunados e wow, não. ¿Sabe para qué? Para que tú puedas ser bendición en la vida de aquellos que están cerca de ti. No sé si tú sabes, hay mucha gente a nuestro alrededor que está frustrada, que está desesperada, con las situaciones que vivimos hoy en día, las familias esas que perderon sus hijitos en esa escuela, las situaciones que enfrentamos, el miedo que la gente siente de salir de casa. Ahora empieza de nuevo a hablar de pandemia, outra situação. Então as pessoas estão cansadas, se estão se sentindo ahogadas, desesperadas. Pero Deus tem uma palavra na igreja e nós temos que ser sal del mundo, luz del mundo. Temos que trazer a bendição para dizer: há esperança, Deus tem poder para restaurar, proteger-nos e guardar tu vida contra o maligno, porque o mundo jazem em maligno, e ele vino para matar, roubar e destruir, e toda destruição que nós vemos é porque o mundo decidiu apartar-se de Deus.
Y las personas necesitan regresar, arrepentirse, regresar a Dios para que haya cambios de verdad. Porque senão vamos ver muita política, muita gente falando bonito, pero nada passa. Lo que vai cambiar é o reino de Deus, a graça de Jesus e a glória de Deus entrando em las famílias, entrando em nossos filhos, entrando em las escolas. A Bíblia. Muito tempo aí, alguns anos, sacaram a Bíblia de las escolas. Proibiram de ler a Bíblia para não ofender a gente. E o que está passando? Jovens de 18 anos que se quedam endemoniados, loucos e saem matando. ¿Por quê? Porque não têm família, não têm Deus. Então a única esperança que eles querem é dizer: eu vou morrer, pero vou levar o maior número de pessoas. E essa é uma cultura que se está implantando nos Estados Unidos, em outros países. Pero Deus vino para desfazer as obras do diabo, e nós temos que levantar-nos para dizer: aqui não, em nome de Jesus, nós não vamos a permitir. Diga assim: eu e minha casa servimos ao Senhor, nenhum mal nos alcançará, somos bendecidos e estamos protegidos por el Senhor. E sabe, igreja, isso é o que Deus quer, a bendição sobre nossa vida. Lo que está escrito deve ser vivido e deve ser obedecido. Em Josué 23:6, por lo tanto, esfuércense por cumprir todo o que está escrito en el libro de la ley de Moisés, não se aparte de esta lei para nada. Amém? Aqui não tem excuses. ¿Por quê? Porque a palavra de Deus não é só uma sugerência para ser escogida de acordo com nossas preferências ou conveniências, é para ser vivida e cumprida totalmente. Por isso que allá, quando Deus vai sacar o povo do Egipto, e Ele disse: vocês vão matar um cordeiro e vão a comer o cordeiro que? Inteiro. Diga assim: inteiro. Significa, eu não podia escolher a melhor parte. Não, vou comer, não me gusta esta parte. Lo que Deus estava dizendo é que o sacrifício de Jesus é para ser recebido completamente. Eu não posso escolher apenas a parte que me gusta. Eu quero ser bendecido, então me vou quedar. Eu quero a salvação, quero todo que a salvação me dá, pero esta parte de perdonar, todavia não lo entendo. Esta parte de dizimar e ofrendar, todavia não, creio que não. Isso é para o Antigo Testamento. E começamos a escolher as partes que nos gustam e separar as partes que não nos gustam. Pero a palavra diz que nós devemos fazer o quê? Não se aparte desta lei para nada e cumprir todo o que está escrito. Diga assim: todo, pastor. Toda a palavra. Então não puedo escolher. Dile aí, Henry, a Maurício, diga assim: não escolha a parte buena. É todo. A todos nós queremos escolher. Quantos aqui querem escolher uma parte melhor? Nadie, verdade? 2 pessoas disseram que sim. Não. Vamos escolher? Não. Vamos fazer todo o que Deus disse. Em Salmo 119:4 diz assim: tu has ordenado que tus mandamentos se cumplan al pie de la letra. Qual é o problema? Doble ânimo. Diga assim: doble ânimo. O que é o doble ânimo? Então Santiago nos explica. Em 1 Santiago, em Santiago 1, pero diz assim, versículo 6. Pero pida com fé, não dudando nada, porque el que duda é semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Significa que quando eu tenho meus conceitos, então tenho uma situação, um conflito, então eu decido por lo que aprendi, porque me ensinaram. E aí tenho outra situação, eu decido obedecer a palavra. Então, o que está passando? Eu tenho doble ânimo. Deus quer que nós podamos decidir nossa vida, fazer as decisões basadas em la palavra de Deus, porque a palavra é a autoridade absoluta que nos vai levar à vitória em nome de Jesus.
Yo no quiero ser ánimo doble. ¿Cuántos aquí quieren ser ánimo doble? Nadie. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a hacer lo que Dios nos mandó. Y yo quiero entrar en la conclusión de este mensaje. Lo que está escrito nos revela el futuro. La palabra habla del futuro. Y mira lo que Jesús dijo en Marcos 13:8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares. Habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Entonces Jesús ya había declarado que en los finales de los tiempos iba a haber terremotos, guerras, situaciones. Todo lo que nosotros vemos hoy es el principio de dolores. Pero también Dios dice que en ese tiempo Él va a levantar una iglesia preparada para recibir al Señor cuando Él regrese. Amén. El avivamiento está llegando. Entonces encontraremos las promesas de Dios en lo que está escrito. En 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Cosas tremendas. Amén. Cosas que nosotros no han escuchado. Cosas que nuestros ojos no han visto. Dios ha preparado para ti, para tu familia, para tu hogar. En todas las cosas Dios ha preparado. Y la Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, para nos dar un futuro de bendición, de poder y de misericordia. Amén. Ahora, hay un ejemplo muy claro en la palabra, y con eso voy a concluir para entrar algo práctico para nosotros tenermos hoy. Después de 40 días de ayuno, Jesús estaba hambriento en el desierto. Y el diablo se aproxima y le dice así: si tú eres hijos de Dios, transforma estas piedras en pan. Y mira la respuesta de Jesús, Mateos 4:4. Y Jesús le respondió: escrito está. Declare eso: escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo pasa a usar lo que estaba escrito fuera de contexto. Él también usa la palabra, porque él conoce la palabra. Entonces en Mateo 4:5 dice así: luego el diablo lo llevó a una ciudad santa, hizo que se pusiera el pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Mira lo que él dice, usando la Biblia de manera distorsionada, fuera de contexto. Y dice: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces piedra alguna. El diablo usa letra para tratar de confundir, para tratar que Jesús cometiera suicidio. Entonces ele dice: está escrito, atírate abajo y los ángeles te van a guardar. Y muchas veces lo que pasó con Jesús es que las personas que más conocían la palabra, que eran los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, que conocían la palabra, fueron los que más persiguieron a Jesús. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender que ellos conocían la letra, conocían la palabra, pero no conocían a Dios. No tenían una relación personal con Él. Entonces, cuando veían a Jesús, ellos tenían rabia, porque Jesús vino a romper con la religión. Y ellos tenían la palabra, pero no conocían al Dios de la palabra. Y lo que Dios quiere que yo y usted conozcamos la Biblia, conozcamos la palabra, meditemos en ella, pero tenemos que tener una relación personal con Jesús, una relación personal con el Espíritu Santo para conocer el Dios de la palabra.
porque senão o diabo vai tratar de confundir. A Bíblia é um livro, pero eu tenho que conhecer o autor do livro, que ele é o Espírito Santo. Dile assim: eu quero conhecer o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos vai levar a toda a verdade. O Espírito Santo nos vai ensinar o que está escrito de maneira revelada, não de maneira religiosa. Não que tu tenhas que cumprir certas regras, pero vai trazer uma paixão, vai trazer um amor por a palavra, porque Deus está revelando através de sua palavra. E eu e tu necessitamos receber esta revelação, receber este amor de Deus através da palavra, porque a palavra, quando tu oras, o Espírito Santo diz: Senhor, ajuda-me a compreender o que tu queres falar. Empieza a ler a palavra, tu vas receber revelação. E revelação significa que isto que está escrito vai ser parte de tu vida, vai entrar em tu coração e vai transformar, e vai entrar com luz, e as tinieblas vão sair. Em nome de Jesus, é assim. Agora, Jesus nos ensina que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Significa, se há algo que tu não entende, tu tens que consultar a Bíblia, ver a concordância, onde está escrito, por que é escrito, entender um pouquinho para começar a entender que a Bíblia explica ou ensina, interpreta a própria Bíblia. E é assim que temos que comer a palavra, entender a palavra, para não cair em nenhuma trampa, porque senão o inimigo vai tratar de enganar, e da maneira mais astuta. Em Mateus 4:7 diz assim: Jesus, depois que o inimigo tratou de usar a Bíblia fora de contexto, Jesus dijo: escrito está, não tentarás ao Senhor tu Deus. Amém? Jesus contradiz a palavra dele, diz: não, os anjos te vão guardar. Não, significa que Deus, tu não podes tentar a Deus. Amém? A palavra de Deus corretamente aplicada é a autoridade suficiente para resistir ao diabo e para fazer ele huir da presença de Deus. Por isso que eu tenho que conhecer, porque Satanás usa 3 ferramentas para confundir a gente, ou para tratar de atrapar-te. A primeira, a tentação. A tentação vem: isso é normal, todos estão haciendo, isso não é um pecado, um pecadito assim, não vai ser tão grave, isso não te vai fazer mal, te vai fazer bem, tu lo necessitas, e empieza a tratar de enredar-te para que tu puedas romper com o princípio da palavra e cair em tentação. Essa é a primeira arma. A segunda, a condenação. Depois que tu entra em la trampa e deixa o pecado entrar, ele empieza: viste, tu pecaste, Deus não te ama, te vai destruir, tu vas ao inferno, tu és um pecador. E empieza com a condenação. E a pessoa se ahoga, diz: por que agora estou? E não tem como sacar, porque guarda, e aí entra em depressão, se frustra, e muitas caem desta maneira. E a terceira que ele usa é o engano. Ele trata de enganar-te, e muitas vezes tratando de usar a própria palavra para dizer que tu estás equivocado. Pero eu quero dizer-te esta noite que quando Jesus foi à cruz, e a final da cruz, quando ele já estava aí, em seu último minuto, ele disse: consumado es. Lo que eu vim a ser, eu lo hice. Consumado es, significa tetelestai, está hecho. Agora não há mais condenação, não há mais tentação, não há mais engano, porque eu vim para salvar lo que se havia perdido, e através da cruz, nós temos vitória contra o inimigo, nós temos vitória contra a condenação, nós temos vitória contra o engano, porque Ele nos veio trazer vida e vida verdadeira através da cruz. E eu quero invitar o Ministério de Alabança e quero dar-te 2 coisas importantes para que tu lleve algo a sua casa essa noite. Como então eu vou viver o que está escrito de maneira real? A primeira coisa, tu necessitas gravar em tu coração. Dile assim: eu necessito gravar a palavra em meu coração. Em Hebreus 8:10 diz assim: disse o Senhor:
Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En Deuteronômio 6:6 dice: esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra corazón es mente. Significa que yo voy a tener la palabra de Dios grabada en mi corazón. Y la palabra está diciendo que ahora Dios va a poner esta palabra grabada en el corazón de todos aquellos que quieren servir a Dios y honrar a Él y tener pasión, el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos quieren tener más pasión por el Señor? ¿Cuántos quieren amar más la palabra de Dios? Entonces graba en tu corazón. Yo tengo até un amigo argentino cuando él me decía, ellos usan una expresión en Argentina que dice: ese señor tiene pecho frío. Significa no tiene pasión. Pecho frío, ¿hace sentido? Pecho frío. Pero yo quiero decir que nosotros tenemos pecho caliente, fuego del Espíritu Santo, amén. ¿Por qué? Porque esa es la pasión. Cuando tú amas la palabra, eso va a quemar nuestro corazón. Cuando estoy apartado de la palabra, te aseguro, te vas a esfriar, te vas a apartar, te va a meter cosas que no debemos en nuestra mente. Hay mucha información, mucha cosa, pero tenemos que tener la palabra. Esta es la única manera de vivir lo que está escrito. Cuando grabamos en nuestro corazón la palabra de Dios. Pone un soncito ahí, algo ahí para ir acompañando. Está muy calladito. ¿Cómo haremos esto? ¿De qué manera? Poner en práctica lo que está escrito. En Santiago 1:22 dice así: no se contente solo por escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Levántate, leven a la... ¿No está escrito ahí el versículo? Ahí, vamos juntos. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Miró el rostro al espejo, ¿ok? ¿Cómo es? Se olvida cómo es. Y ahora, cuando no obedecemos la palabra, estamos cuestionando a Dios. Le estamos preguntando: Dios, ¿en realidad tú sabes lo que es mejor para mi vida? E considera esta pergunta esta noite, igreja. Que tal se Deus responder a tus necessidades da mesma velocidade que nós outros obedecemos? Como seria? Quando te metes em problema, deseas a ajuda de Deus, imediatamente diga: Senhor, necessito agora tua ajuda. Quando Deus te disse que hagas algo, que já te dijo en la palabra, a través de las prédicas, a través de tu ré, de lo que Deus te está enseñando, Él desea que obedezcas inmediatamente, porque obediencia parcial es desobediencia. Tú sabes, tu hijo, si tú pide a Él que haga algo, Ele haga por la metade, tú dices: te ha desobedecido. Lo mismo con Dios. Obediencia aplazada es desobediencia. Si deseas las bendiciones de Dios, sigue sus instrucciones rápidamente. Y ahora quiero invitarte a estar de pie y quiero leer el último punto. Deja el Espíritu de Dios revelar lo que escrito está. En 1 Corintios 2, y ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. El que tiene el Espíritu, el que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo, ¿qué? Espiritualmente.
E eu quero orar por ti, porque eu quero que esta noite, eu e tu, podamos receber esta unção, de receber hoje uma paixão, um amor por a palavra de Deus, por lo que está escrito. Quizás tu has chegado aqui e disse: pastor, eu tenho conflitos que tenho que arreglar, tenho situações que todavia estou lutando, tenho que receber de ti, entender o que tu queres que eu haga em este momento de minha vida, em esta estação. E eu quero dizer-te que o Espírito Santo te vai revelar, te vai mostrar e não te vai deixar confundido, porque a Bíblia diz: todos aqueles que creem em Ele não serão confundidos, pero receberão a verdade, e a verdade lhe mostrará o caminho. Levanta sua mão, eu quero orar por ti. Padre, em nome de Jesus, estamos aqui como igreja esta noite, declarando que queremos viver e praticar o que está escrito em tu palavra. Perdona-me, ó Deus, perdona-nos, Senhor, por muitas vezes não obedecer de maneira rápida, muitas vezes questionando-te a ti. Perdona-nos, Senhor. Pido agora em nome de Jesus por la igreja, por mis hermanos, por mis hermanas, por la família, por cada um, que o Senhor pueda agora entrar em nossas vidas e trazer a revelação do que está escrito, e nós repreendemos todo o que seja contrário. E eu declaro em nome de Jesus, Senhor, queremos ter paixão por tu palavra, amar tu palavra, meditar em ela de dia e de noite, e fazer o que está escrito, porque tu dizes tu palavra: aquele que obedece minha palavra e la cumpre, será como um homem que construiu sua casa em la roca, e quando vieram as lluvias não la destruyó. E eu declaro, Padre, em nome de Jesus, que nós queremos ser estes que vão a construir nossa casa em la roca, que é tu palavra, em nome de Jesus. Tu pode dar um amém? Eu quero que tu ponga a mão, enquanto vamos sendo ministrados por uma canção, ponga a mão em el ombro da pessoa que está a seu lado, em nome de Jesus. Eu sei que pode ir ministrando algo aí, por favor, Eric. Eu quero que tu, nesse momento, que seja usado por Deus para liberar unção, poder e sanidade esta noite. Quizás tu has chegado aqui e disse: pastor, eu necessito receber algo do Senhor. Eu quero dizer que os céus se abrem agora, em nome de Jesus. Eu quero que tu que está ao lado dessa pessoa, ora por ela, em nome, declara agora sobre a vida dela, em nome de Jesus. Empieza a declarar: Senhor, bendice mi hermano que está a minha direita, a la izquierda, bendice essa família que está aqui, Padre, bendice com a bendição espiritual, bendice cada homem, mulher, bendice cada matrimônio, nossos filhos. Queremos obedecer tu palavra. Bendice a mi hermano, llena com tu poder, llena com revelação do Espírito, para sabermos o que tu queres que hagamos, porque tu palavra diz que tu em esse tempo vai llenar do Espírito Santo toda carne, toda língua profetizará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ponga la letra, por favor, en la pantalla. Perfecto amor venció el temor. Venció el temor en nombre de Jesús. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Abre los mares, hoy puedo cruzar. En nombre de Jesús. Perfecto amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro sobre tu vida esta oração que se hizo. Declaro que os cielos se abrem sobre tu vida e tu vas ver o que Deus tem para ti.
E quando Ele te pergunte hoje, ¿qué ves? Tu vas dizer, eu vejo, Senhor, as promessas tuas se cumprindo em minha vida, em minha família, em meu hogar. E eu declaro que esta palavra se cumpre sobre tu vida. E tu és apaixonado e apaixonada por la palavra de Deus. E tu lo conoces e vai conhecer cada dia mais, em nome de Jesus. Amém e amém.